Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Episódio anterior a gente deu início a esse estudo sobre o racismo dentro da Igreja e focamos basicamente no racismo contido dentro do livro de Mórmon e as tentativas de mascarar essa ideia. Vamos dar prosseguimento aqui a esse estudo. Tem um site que eu gosto bastante de adquirir informações que é em inglês somente, mas é o Mormon Think. Esse site faz um levantamento geral. Ele levanta ali todas as argumentações contra, a favor e depois referências, coloca algumas conclusões. Vamos ver como ele começa ali? É um fato histórico que até 1978 as regras da igreja proibiam os homens negros de receberem o sacerdócio, né? Até que nesse ano de 78 ali o profeta Spencer W. Kimball reverteu essa situação. Hoje a igreja e os líderes da igreja ensinam aí que todas as pessoas, todos os seres humanos são idênticos, são iguais aos olhos de Deus, independente de raça ou gênero. Vamos ver ali uma publicação. O Evangelho de Jesus Cristo é para todos. O livro de Mórmon e seus ensinamentos mostram que tanto negros como brancos, escravos ou livres, homens ou mulheres, são todos iguais perante Deus. Até é usada uma escritura ali, segundo o Nef 26:33. Então, o Mormon Think fala, ó, esse daqui é o ensinamento oficial da igreja hoje. A igreja emitiu várias declarações solidificando a sua posição sobre a igualdade racial. Vamos ver lá o que a igreja diz? A posição da igreja é clara. Acreditamos que todas as pessoas são filhos de Deus e são iguais aos seus olhos e à igreja. Não toleramos qualquer forma de racismo. Muito bem, o que a gente vê hoje ensinado na igreja. Ok. Em 2006, o então presidente da igreja Gordon B. Hinckley declarou que nenhum homem que faça comentários depreciativos sobre os de outra raça pode considerar-se um verdadeiro discípulo de Cristo. Nem pode considerar-se em harmonia com os ensinamentos da igreja. Bom, eu, Ozzy, como membro da igreja, era isso mesmo. Eu acreditava que realmente a igreja não é racista. Quando as pessoas falavam, poxa, os mormons são racistas, eu falei, cara, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Com certeza todas as pessoas são iguais para a igreja e não tem essa história de racismo, não. Então, é o que a gente acredita na igreja. Aí quando alguém quer tentar denegrir a imagem da igreja e chega colocando, racismo, vamos falar sobre a história da igreja. Tem uma declaração oficial da igreja que explica as razões para a posição anterior da igreja, né? Então a gente negava sacerdócio para os negros, realmente, a gente fazia isso. Mas, vamos dar uma explicação aqui. E eles falam assim, não se sabe precisamente o porquê, como ou quando essa restrição começou na igreja. Mas o que está claro é que terminou décadas atrás. A política atual dos Santos dos Últimos Dias condena inequivocamente o racismo, incluindo todo e qualquer racismo passado por indivíduos dentro e fora da igreja. Então, você, membro da igreja, que quer saber a explicação
sobre o porquê. Então, assim, é oficial realmente, a igreja assume. Não tem tentativa de denegrir a imagem da igreja com mentiras. É um fato, então, que a igreja ela atuou não somente assim restringindo o sacerdócio aos negros, mas colocando sim eles num degrau inferior. A explicação para isso é bem simples, né? Não se sabe bem o porquê. Só se sabe que isso aí acabou muito tempo atrás. Essa, pessoal, é a explicação oficial da igreja. A igreja é regida por profetas, videntes e reveladores, que podem ver Deus e Jesus Cristo, eles podem ver como a terra foi criada desde o seu início. Os profetas só não conseguem saber o porquê eles eram racistas anteriormente, né? Não se sabe precisamente o porquê, a gente não consegue saber. Declarações oficiais da igreja, tá? Se vocês quiserem encontrar, dá um Google no site oficial da igreja sobre racismo, você vai encontrar bastante coisa lá e realmente, né? A explicação é essa. A gente é racista? Não. Cara, todo mundo é igual. Se você trata os negros diferentemente, você está indo contra os mandamentos de Deus, contra a igreja. Ah, por que aconteceu isso no passado? Ah, a gente não sabe, tá? Aconteceu, passou, bola pra frente. Quer dar uma conferidinha na fala de Gordon B. Hinckley sobre isso, que a gente leu aqui? Tá na Conferência Geral de abril de 2006. O discurso dele em inglês é The Need for Greater Kindness. Deve ser alguma coisa em português, mais ou menos como a necessidade de uma grande bondade ou alguma coisa assim, tá? Site Mormon Think. Vamos ver agora o que os críticos falam. Então ele falou o que a igreja se defende ou fala sobre o racismo. Vamos ver o que a crítica fala. Os críticos sustentam que os líderes da igreja de hoje se protegem e se equivocam sobre essa questão, fazendo por vezes declarações contraditórias e enganosas que desmentem a história da igreja. Olha lá, pessoal. Então, para se defender dessas acusações sobre racismo, precisa dar uma alterada na história, tá? Se você não alterar a história, você vai se contradizer. Se você não quiser se contradizer, você vai ter que mentir, vai ter que manipular a história da igreja. Ou é um ou é outro, né? Ou, no caso, como a igreja se defende, é falar, a gente não sabe o que aconteceu, acabou. Por exemplo, os historiadores identificaram centenas de declarações abertamente racistas feitas por antigos profetas e líderes da igreja, incluindo Joseph Smith, Brigham Young, Wilford Woodruff, John Taylor. Tá? Então a gente já falou aí no episódio anterior, a gente não tem muita coisa sobre racismo, sobre Joseph Smith, mas sim, tá? Ele tinha sim algumas coisas, tanto que a gente falou, né? O livro de Mormon foi criado por ele, contém ideias racistas. Brigham Young foi o pai do racismo, e tivemos outros nomes mencionados aí. E em muitos casos, as declarações foram fundamentadas nas escrituras. Olha, eu basicamente consigo pensar só em duas saídas para você explicar o racismo da igreja. Ou você vai dizer que Deus era a favor do racismo, e daí basear toda essa doutrina nas escrituras, e daí você vai ter que aceitar isso como uma doutrina. Ou você vai ter que aceitar que os profetas videntes e reveladores da igreja verdadeira de Jesus Cristo aqui na Terra eram pessoas racistas e mesclaram as crenças pessoais com doutrinas da igreja. Então você vai ter que dizer que por quanto que a gente falou no episódio anterior? 146 anos? 146 anos, os profetas videntes e reveladores foram contra Deus, porque, né, Deus não seria uma pessoa racista, trataria todas as pessoas igualmente, e eles, como homens, deixaram os próprios preconceitos tomarem forma de doutrina da igreja. Bom, vamos continuar na leitura ali. Tomados em conjunto, os críticos afirmam que o registro histórico revela uma política sistemática, intencional e profundamente enraizada de discriminação racial, baseada nas escrituras e endossada aos mais altos níveis. Não era uma coisa assim, uma incógnita, não era uma coisa assim, olha, a gente não sabe muito bem. Não, era bem definido. O racismo dentro da igreja era bem definido. Essas observações deixam os críticos às voltas com duas questões fundamentais.
Que autoridade moral tem as escrituras mórmons em relação a outros assuntos se contêm ideias opostas sobre raça? Sobre que autoridade moral fala o nosso profeta atual se as revelações feitas pelos profetas passados já não são válidas? Pois é. A gente já leu algumas frases de Brigham Young sobre o racismo ser uma doutrina da igreja. Mas, pois é, a gente vai no episódio posterior aí citando todas essas falas, né? Porque é muita coisa, então a gente não vai citar tudo agora nesse episódio. Bom, já vimos aí o que a igreja fala sobre o racismo, o que a crítica fala sobre o racismo. Vamos ver o que os membros acreditam, os membros ativos da igreja. A maior parte dos santos dos últimos dias está plenamente consciente de que os homens negros foram excluídos do sacerdócio desde o início até 1978. A gente sabe. Eu sabia que isso aconteceu, mas eu relevava, cara, a igreja é verdadeira, não preciso nem questionar as coisas. Foi amplamente ensinado na igreja que durante a década de 1980, o sacerdócio foi negado aos negros porque eram da linhagem de Caim, que foi amaldiçoado com pele negra após matar seu irmão Abel. As pessoas nasceram negras porque eram menos valentes na pré-existência. Já ouviu essa? Pois é, doutrina de salvação. A gente vai estar dando uma lida nessas falas e todas essas coisas a gente vai estar dando uma lida aí no próximo episódio. Então, anos 80, a igreja deu essa explicação. Opa, até 78, negro, não pode receber sacerdócio não, investiduras, nada. Opa, 78 pra frente, beleza, já pode receber. Cara, o pessoal tá incomodando demais com essa questão de racismo, então vamos liberar. Né? Então, a gente precisa de uma explicação. 1980, vamos explicar. Por quê? Porque eles eram da linhagem de Caim, né? Porque, inclusive, essas pessoas, na pré-existência, eles foram menos valentes. Então, né, eles são menos merecedores. Essa é a explicação da igreja nos anos 80. A proibição de negros possuírem o sacerdócio foi revertida devido à revelação recebida pelo profeta Spencer W. Kimball em 78 e não devido ao movimento pelos direitos civis, né? Isso é o que os membros acreditam. Não foi porque não foi uma pressão social, foi porque o profeta recebeu uma revelação, tá? Os futuros membros da igreja que são negros, que vão ser batizados, eles não são informados sobre essa proibição anterior aí do sacerdócio. Deixa quieto. A igreja não nega, mas também prefere não discutir. Ok, realmente, o que o site Mormon Think está desenhando sobre a crença de um membro da igreja, está batendo ok, sim. A gente sabe que a igreja não nega, mas também, cara, a gente não quer ficar falando sobre isso. Agora a explicação o porquê que a gente não quer falar sobre isso na igreja, ninguém sabe, só aceita. O que mais que os membros da igreja acreditam? A igreja não admitiu que a proibição original foi um erro, nem apresentou qualquer forma de pedido de desculpa. Os líderes dizem que a proclamação de 78 resolveu isso. Então a gente sabe como membro da igreja, não, a igreja não cometeu nenhum erro, eles nunca falaram que isso aí foi um erro, eles só falaram, tem uma nova revelação, a gente não quer falar sobre isso. Essa revelação resolveu esse assunto aí. Alguns membros atuais acreditam que a proibição foi instituída erroneamente por Brigham Young. Então, tem alguns membros da igreja que acreditam nisso. Brigham Young, erro dos homens. E não que era realmente a vontade de Deus. Alguns outros membros da igreja acreditam que isso foi a vontade de Deus. Lembra ali, olha aí, tá vendo? É isso aí. Lembra que eu falei? As duas coisas que eu imagino que seria uma solução, ou falar que isso aí foi erro de Brigham Young, eles têm que assumir o erro e falar, a gente não é profeta psirica nenhuma, a gente age conforme a nossa vontade. Ou falar que isso aí era a vontade de Deus. Então é isso aí, realmente, está representado aqui. Outros acreditam que foi a vontade de Deus e as razões foram, como muitos dos líderes ensinam durante esses 150 anos aí na igreja, que os negros eram amaldiçoados e menos valentes na pré-existência. Sim, era o que eu acreditava que eu tinha lido nos manuais da igreja. Então, eu como membro fiel da igreja, não vou acreditar que Brigham Young errou. E eu acreditava que sim, Deus tinha suas razões, quem sou eu para questionar? E até o livro Doutrina e Salvação tinha uma fala assim, essas almas elas foram menos valentes na pré-existência, por isso que eles acabam não merecendo o sacerdócio aqui na Terra. Muitos outros santos dos últimos dias acreditam que foi a vontade de Deus, mas não sabem o motivo.
desde 1978, a Igreja tem evitado comentar publicamente as razões da proibição. Bom, então esse episódio aqui a gente vai focar um pouco mais na questão de o porquê o racismo era uma doutrina, que estava baseado em algumas escrituras. Então vamos dar uma olhada que escrituras são essas. E episódio que vem a gente vai focar um pouco mais no erro dos homens, em ver o que as pessoas como profetas atuais da igreja falaram sobre o racismo. Primeira escritura a gente já leu o episódio anterior, mas vamos dar uma revisada nela aqui. 2 Nefe, capítulo 5, versículo 21. E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade, pois eis que haviam endurecido o coração contra ele, de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o povo do Senhor, Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E, tem o versículo 22 também. E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E tem mais. Ali só citou o 21, eu já li o 22, o 23 também fala: amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles. Pois é, porque será amaldiçoada com igual maldição. E no 24 ainda fala, como é que eles eram? Essa maldição que caiu sobre eles: tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia. Aí, 2 Nefe, capítulo 30, versículo 6. E então se regozijarão, porque saberão que é uma bênção que lhes vem da mão de Deus, e de seus olhos começarão a cair as escamas da escuridão. E antes que se passe muitas gerações, tornar-se-ão um povo puro e agradável. Lembrando que a gente já viu isso aí no episódio anterior, que eles mudaram a palavra branco para puro. Alma, capítulo 3, versículo 6. E a pele dos lamanitas era escura, por causa do sinal que havia sido posto em seus pais como um anátema pela transgressão e rebeldia deles contra seus irmãos, que eram justos e santos. 3 Nefe, capítulo 2, versículo 15. E a maldição foi retirada deles, e sua pele tornou-se branca, como a dos nefitas. Jacó 3, versículos 5, 8 e 9. Uma leiturinha só, pessoal, tá? Já a gente acaba. Só para poder fazer um batidão aqui no livro de Mórmon, nas escrituras Sud, para ver o que a gente encontra referente a racismo, para a gente poder entender por que é que eles chegaram nessa conclusão absurda, né? Então, versículo 5. Eis que os lamanitas, vossos irmãos, a quem odiais por causa de sua imundície e da maldição que lhes caiu sobre a pele, são mais justos que vós, porque eles não se esqueceram do mandamento do Senhor, dado a nosso pai, de que não deveriam ter mais de uma esposa, nem concubina alguma. Versículo 8. Meus irmãos, temo que, a menos que vos arrependais de vossos pecados, a pele deles será mais branca do que a vossa. E versículo 9. Portanto, eu vos dou um mandamento, que é a palavra de Deus, que não mais os injurieis por sua pele escura, nem os injurieis por causa de sua imundície. Mas deveis recordar da vossa própria imundície e lembrar-vos de que a imundície deles lhes adveio por causa de seus pais. Olha só, cara, o que eles estão dizendo com imundície? Porque se esses carinhas aí citados em Jacó 3, eles estavam sendo bons, tá falando, esse pessoal aqui, eles estão sendo melhor do que vocês aqui, estão cumprindo os mandamentos, sendo melhores do que vocês, né? Então, não vamos julgar eles por causa da imundície deles. A imundície deles, eles receberam por causa dos pais deles. Então, se eles estavam fazendo as coisas certas, o que era a imundície? A pele? Tá vendo, pessoal? Tem algumas coisas que hoje eu olho e eu penso, cara, que absurdo. E eu vejo e penso, cara, como eu, como membro da igreja, vivia esses ensinamentos. Eu sei que muita coisa eu colocava assim, não, o problema aí da pele
ser diferente é uma questão entre eles e Deus. É um negócio aí que não tem nada a ver comigo, nem nada a ver com eles. Por isso eu vou tratar, por exemplo, os negros sem distinção nenhuma, como a igreja ensina, mas estou ciente de que eles tiveram uma treta aí com Deus anteriormente, que não cabe a mim ficar discutindo ou querer questionar o que aconteceu entre eles e Deus. Então, era mais ou menos assim que eu levava para poder passar por cima dessa história toda aí. E vai explicar isso para uma pessoa que não é membro da igreja? Não dá. Então, por isso, a gente, como membro da igreja, a gente foge de discussões, a gente não vai discutir isso. Se nem a própria igreja dá uma explicação, né? Como que a gente vai se defender quando alguma pessoa que não é mormon vem questionar sobre isso? Primeiro Nef, vamos lá para mais o início do livro de Mormon, vamos ver onde tudo isso começou. Primeiro Nef, capítulo 12, versículo 23. E aconteceu que vi que, depois de haverem degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo e repulsivo, cheio de preguiça e todo tipo de abominações. Um capítulo para frente ali, 1 Nef 13, versículo 15. E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança, e vi que eram brancos, muito belos e formosos, como era o meu povo antes de ser exterminado. Você é membro da igreja, ainda quer dizer que a doutrina Sud não é racista? Quer jogar ainda erro dos homens, era Brigham Young que era racista, isso aí não vem de Deus? Bom, se você acredita que o livro de Mormon é um livro de Deus, a gente vai ter que arranjar uma explicação para essas escrituras aí que a gente está levantando. Mormon, capítulo 5, versículo 15. Nada de muita novidade, né? Mas é só para ver como do início ao fim foi mantido uma imagem aí desse povo do livro de Mormon, os lamanitas, né? Vamos dar uma olhadinha ali, ó, mais pro meio do versículo 15. Pois este povo será disperso, tornar-se-á um povo escuro, imundo, repugnante. Vamos pular lá para Moisés, então? Moisés está lá no livro de Pérola de Grande Valor, começa a explicar um pouco mais da história lá anteriormente. Capítulo 7, versículo 8. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor e sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. Indo lá para o versículo 22, e Enoque também viu os remanescentes do povo que eram os filhos de Adão, e eram uma mistura de toda a semente de Adão, exceto a de Caim, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. Bom, aqui nos nossos estudos, a gente viu que tem uma possibilidade aí de Joseph Smith ter inventado o livro de Mormon, inventado a Pérola de Grande Valor, né? Partindo desse pressuposto, a gente sabe que todas as escrituras, todas as coisas, ele tirou dentro do contexto da vida dele. E isso bate bem porque o contexto do século XIX, ali onde ele morava, sim, tinham pregações racistas. Essa história de Caim ter sido amaldiçoado e a maldição de Caim ser a pele negra não é exclusividade Sud, pois a gente já viu em alguns estudos anteriores aí que isso daí já era ensinado, já era uma crença popular religiosa de outras religiões também. Então vendo aí o contexto social da época e localidade de Joseph sendo aplicado nas escrituras que ele estava, entre aspas, traduzindo. Então, para fechar nosso estudo aqui de escrituras racistas, vamos lá para o livro de Abraão, ainda na Pérola de Grande Valor, capítulo 1, versículos 21, 22, 23, 24 e 27. Então vamos lá. Ora, esse rei do Egito descendia dos lombos de Cão, e por nascimento era participante do sangue dos cananeus. Nessa descendência nasceram todos os egípcios, e assim se conservou o sangue dos cananeus na terra. A terra do Egito, sendo primeiramente descoberta por uma mulher, que era filha de Cão, a filha de Egitos, que em caldeu significa Egito,
e quer dizer aquilo que é proibido. Portanto, quando essa mulher descobriu a terra, ela estava debaixo da água, posteriormente estabeleceu seus filhos nela e assim nasceu Cão, a raça que conservou a maldição naquela região. E no versículo 27, sendo o faraó desta linhagem, pela qual ele não tinha direito ao sacerdócio, embora os faraós o reivindicassem por sua descendência de Noé, através de Cão, assim meu pai foi desviado pela idolatria deles. Tá aí, pessoal, que é a explicação escriturística do porquê os negros não recebiam o sacerdócio. E aí, membros da Igreja Fiéis, qual é o seu time? O Deus racista da maldição da pele negra? Ou o Deus paz e amor, todas as pessoas são iguais perante mim? Porque esses dois deuses estão contidos nas Escrituras e eles se contradizem. E para finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha em quais são as explicações oficiais da Igreja explicando essas escrituras racistas da Igreja. Vamos ver lá o livro Comprehensive History of the Church, seria mais ou menos a história abrangente da Igreja, volume 2, capítulo 47, página 128. O livro de Abraão é rico tanto em doutrina quanto em incidentes históricos. Desses últimos é estabelecido o fato de a grande influência das ideias religiosas egípcias na Caldeia nos dias de Abraão. A descendência da raça negra de Caim, o primeiro assassino. A preservação daquela raça através do dilúvio pela esposa de Cão, que se chamava Egito e que essa palavra significa aquilo que é proibido. Então esses descendentes aí foram proibidos de deter o poder divino, que é o sacerdócio. Então é isso, né? Tá explicado ali na história abrangente da igreja. Por que que o pessoal era proibido de receber o sacerdócio? Por causa da maldição de Cão. Por quê? Porque lá Caim foi lá e foi o primeiro assassino e matou o pessoal, né? Matou o irmão dele, recebeu essa maldição. Então basicamente não interessa se um monte de gente mata pessoas todos os dias, eles não vão receber essa maldição. Foi só Caim mesmo que recebeu. E independente da sua posteridade ter feito coisas boas ou erradas, eles vão receber essa maldição, que seria, né, a pele negra, e também não vão receber o poder de Deus, né, independente deles terem tido uma vida justa. Uma publicação de época, o Improvement Era, volume 31, número 6, de abril de 1928. Essa revista Sud está falando sobre um índio que estava se tornando branco. Né? Então a publicação fala assim, ó, índio fica branco. Um índio Winnebago que mora na reserva é considerado um objeto de observação científica porque há muitos anos sua pele vem ficando gradualmente branca. E agora ele está com 54 anos. Ele ainda tem algumas manchas na pele, mas os médicos acreditam que se ele viver mais alguns anos, ficará totalmente branco. Né? Interessante. Por que que numa publicação da igreja eles resolveram coletar essa informação científica? Né? Por que que isso está numa revista Sud? Obviamente, né, isso daí serve para fornecer aquele nível de prova, sabe? Isso aqui é uma prova de que os índios, né, que são amaldiçoados com a pele escura, eles podem ficar brancos quando eles vivem em retidão e aceitam o evangelho. E, pessoal, eu tô dando uma olhadinha aqui em publicações da primária. Pois é, por que será que a gente, como membro da igreja, principalmente quando a gente cresce desde a primária, é uma coisa natural não se questionar sobre o racismo contido nas escrituras? Porque desde pequeno a gente aprende isso. Então tô dando uma olhada aqui, se alguém já viu aqueles manuais do livro de Mórmon, da Bíblia, ilustrado. Então tem o quadradinho da imagem e depois embaixo tem uma escritura ou um resumo da escritura. Então fala ali, né, em Jacó 1,14, por exemplo, fala, os nefitas, bem em linguagem infantil, eles plantavam, eles trabalhavam duro, eles amavam a Deus e eles construíram o templo. E eram, né, desenho ali de pessoas brancas. Aí, o que fala dos lamanitas? Eles não gostavam de trabalhar, eles eram fracos e Deus os amaldiçoou com uma pele escura. Daí mostra ali o desenho dos lamanitas com a pele escura. Bom, sobre a escravidão na época de Brigham Young. Então, a maior parte dos escravos
de Utah trabalhavam nas pequenas fazendas espalhadas aí por todo o território. Então, Brigham Young, ele aceitava essas explicações bíblicas para poder justificar essa escravidão. Então é isso, né? Escravos, eles eram vendidos, comprados em todo o território de Utah com a aprovação do profeta. Então, um número aqui para vocês: em 1850 tinha aproximadamente 60 negros morando em Utah. Então, a maior parte desses negros, eles eram escravos ali em Salt Lake. E em 20 de agosto de 1859, então para quem estudou aí nossos episódios, Brigham Young já não era mais o governador de Utah nessa época, foi deposto, mas ainda era o profeta da igreja, né? Então ele foi entrevistado por um carinha chamado Horácio Greeley para o artigo do New York Tribune. Então vamos lá, vamos ver o que o Horácio perguntou. Ele perguntou qual que é a posição da sua igreja em relação à escravidão. O Brigham Young respondeu: olha, consideramos que é uma instituição divina e não deve ser abolida até que a maldição pronunciada sobre Caim seja removida de seus descendentes. Aí o Horácio perguntou: existe algum escravo nesse território? Brigham Young respondeu: sim, existem. Suas leis territoriais defendem a escravidão? E o Brigham Young respondeu: essas leis estão impressas. Você pode ler por si mesmo. Se os escravos são trazidos para cá por aqueles que os possuíam nos estados, não favorecemos a sua fuga do serviço desses proprietários. Messenger and Advocate, volume 2, página 299. Onde pode estar o bom senso de quem deseja ver os escravos do sul postos em liberdade? Tal coisa não poderia acontecer sem corromper toda a sociedade civil e saudável, tanto no norte como no sul. Do sul sejam livres, e nossa comunidade será invadida por indigentes e por uma massa imprudente de seres humanos incultos e desacostumados a prover para si mesmos o necessário à vida, colocando em risco a castidade de cada mulher que por acaso possa ser encontrada em nosso país. Todo homem racional deve admitir. Caso contrário, teremos que abrir nossas casas e abrir nossos braços a esses filhos degradantes de Canaã e dar gratuitamente tudo o que possuímos. Uma sociedade dessa natureza, para nós, é tão intoleravelmente degradante que a simples reflexão faz com que nossos sentimentos recuem, nossos corações se revoltem. O projeto de emancipação é destrutivo para o nosso governo. É diabólica. É insensível o consentimento por um momento de ver a sua filha, irmã ou talvez companheira nos braços de um negro. Lembrando, pessoal, Messenger and Advocate, publicação da igreja. O Brigham Young também afirma que a escravidão é uma instituição divina. Vamos ver lá no Millennial Star, é uma publicação, se eu não me engano, ela é da Inglaterra, volume 25, página 787. Também foi publicado no Journal of Discourses, né, que o Journal of Discourses é uma coletânea dos discursos de conferência. Tá no Journal of Discourses, volume 10, página 250. Vamos ver o que ele falou lá. Os negros continuarão sendo servos dos servos, como o Senhor decretou, até que a maldição seja removida. A luta atual libertará o escravo? Não. Trate os escravos gentilmente e deixe-os viver, pois eles devem ser servos até que a maldição seja removida. Você pode destruir os decretos do Todo-Poderoso? Você não pode. No entanto, nossos irmãos cristãos pensam que vão derrubar a sentença do Todo-Poderoso sobre a semente de Caim. Eles não podem fazer isso, embora possam matá-los aos milhares e dezenas de milhares. E lá em 31 de agosto de 1856, ainda no Journal of Discourses 4, página 39 e 40, fala assim: não é prerrogativa do presidente dos Estados Unidos interferir nesse assunto. O Congresso não está autorizado, de acordo com a Constituição, a legislar sobre esse assunto. Se Utah for admitido na União como um Estado soberano,
e nós escolhermos introduzir a escravidão aqui, não é da conta deles interferir nisso. E mesmo que tratássemos os nossos escravos de uma forma opressiva, ainda assim não é da conta deles, e eles não deveriam interferir nisso. Né? Pessoal, estão lembrando? Journal of Discourses. Discursinho oficial da igreja. Bom, pessoal, a gente tem muito ainda para falar sobre esse assunto. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima.